Esse vídeo foi cuidadosamente montado para te trazer alguns benefícios e malefícios de cada via de parto. Ele é um guia para te ajudar a tomar a melhor decisão para o seu caso, mas saiba que essa decisão deve acontecer depois de uma conversa entre você e a sua equipe, visando o seu bem-estar, o bem-estar do seu bebê e a saúde e a segurança de vocês. Olá, mulher! Eu sou Juliana Lucena, fisioterapeuta pélvica acadêmica de medicina e mãe de 2. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, pós-parto e a maternidade em geral. Primeiramente, preciso dizer que não existe uma via de parto melhor ou pior para todos os casos. Seria muito fácil, porque aí a gente pegaria todas as mulheres, colocaria um tipo de parto e estava tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Por que existem vias diferentes de parto? Porque existem diferentes situações. E aí, conforme cada caso, cada mulher, cada bebê, cada situação, haverá uma indicação melhor. Então, ou essa mulher vai precisar de um parto normal, ou essa mulher vai precisar de uma cesárea. Mas a maioria das vezes, a gestação dá muito certo. É um momento que, é claro que a gente tem que ter muita atenção, mas a maioria das gestações acontecem sem complicações. E aí fica nas mãos da mulher, é claro que conversando junto com a equipe, chegar a uma decisão, a uma escolha. E essa escolha é muito importante, porque ela vai impactar tanto nessa gestação, quanto nas próximas, no corpo dessa mulher e na saúde do bebê. Não é uma decisão simples de ser tomada, e é por isso que eu acredito que a melhor decisão vem depois de uma boa reflexão e principalmente de muita informação verdadeira. Então vamos começar pelo parto normal. O parto normal é o parto mais fisiológico, é o natural, é o que o nosso corpo se prepara ao longo da gestação para que aconteça. Isso você decidindo ou não ter uma cesárea, o seu corpo só está pensando nessa forma de nascimento. Então o primeiro benefício que nós temos é a recuperação pós-parto mais rápida. É claro que existem exceções em que a mulher tem uma recuperação mais lenta do que uma outra mulher que teve cesárea. Existe, mas no geral, as mulheres que têm o parto normal, elas se recuperam mais rápido e de forma mais confortável do que as mulheres que passaram pela cesárea, porque a cesárea é um procedimento cirúrgico. Então, além de um pós-parto, a mulher está em um pós-operatório. Então, é comum que a gente observe uma mulher no pós-parto, de um parto normal, e essa mulher já esteja andando, sentada, com a perna cruzada, que ela consiga desempenhar as tarefas como mãe até mais rápido e mais facilmente do que as mulheres que tiveram cesárea, que vão precisar de uma ajuda adicional, tanto para cuidar do bebê quanto para se cuidarem. Então a gente tem essa diferença. Eu me lembro que quando eu estava internada no pós-parto, principalmente do meu segundo filho, muitas enfermeiras chegavam, se olhavam para mim, eu ali sentada com a perna cruzada, e falavam: foi normal, né? Aí eu, sim. Elas, porque pra estar sentada desse jeito. Ou então eu levantava rapidamente, elas: foi normal ou cesárea? Normal. Claro, levantando assim rápido. E isso facilita tanto a recuperação física quanto a recuperação emocional da mulher. A gente vê uma tendência maior da mulher no pós-parto da cesárea, ela ficar mais retraída, mais incomodada. Isso é mais difícil para a mulher manejar. Além disso, o parto normal traz um benefício ao sistema respiratório do bebê. Primeiro que, se essa mulher entrou em trabalho de parto espontaneamente, provavelmente já há uma maturação pulmonar do bebê, porque depois dessa maturação do pulmão, que o bebê sinaliza para o corpo da mulher que ela pode desencadear esse trabalho de parto. Estou falando em condições de normalidade, tá bom? Então a gente já espera que esse bebê esteja mais preparado para nascer do que aquele bebê da cesárea marcada, não da cesárea intraparto, porque existem também as mulheres que fazem cesárea depois de entrarem em trabalho de parto. Mas quando é comparado com uma cesárea marcada, agendada, a gente já não tem tanta certeza assim dessa maturação pulmonar. Além disso, com a passagem do bebê pelo canal vaginal, o tórax do bebê é comprimido e
ele consegue expulsar aquele líquido amniótico que está dentro da via aérea. Então, quando ele nasce, ele consegue respirar de forma adequada mais rapidamente do que o bebezinho que nasceu de cesárea e não teve essa compressão. E, além disso, o bebê entra em contato com bactérias boas, micro-organismos que estão ali no canal vaginal da mãe, e já tem alguns estudos que mostram que isso diminui o risco até de doenças respiratórias no futuro, de alergias. Então esse contato acaba trazendo muitos benefícios para o bebê. Outro benefício do parto normal é a liberação hormonal que esse processo causa no corpo da mulher. Então, durante o trabalho de parto, são liberados hormônios como ocitocina, endorfinas, que estimulam a amamentação. Então o leite tende a sair mais rápido, mais facilmente. Essa amamentação vai ser estabelecida, vai criar um vínculo mais facilmente com o bebê, tanto por questão de uma amamentação facilitada, quanto da própria ocitocina, que é o hormônio do amor. E esse hormônio do amor, ele cria vínculo entre mãe e bebê. E isso diminui, por exemplo, as chances de depressão pós-parto, que é uma doença muito grave, que traz um sofrimento muito grande e dificulta ainda mais o puerpério. Mas é claro que, como qualquer processo, o parto normal também tem malefícios. E eu vou citar alguns aqui. Não falei todos os benefícios, também não conseguirei falar todos os malefícios. Mas um dos malefícios, complicações mais comuns que estão relacionadas ao parto normal e que a mulher não terá na cesárea, são as lacerações perineais. A laceração é um corte, uma ruptura ali na região do períneo com a passagem do bebê. Essa laceração pode ter vários graus, sendo grau 1 e grau 2 lesões mais simples que vão acometer pele, mucosa, até músculo, e grau 3 e grau 4 que já pega, além dessas estruturas, esfíncter anal e até mucosa anal. Inclusive, essa é uma preocupação muito comum das mulheres que pretendem ter um parto normal, mas o que eu tenho para te dizer é que a maioria das lacerações são grau 1 ou grau 2, que são lacerações que cicatrizam mais facilmente, algumas não precisam nem de pontos. E se você quer, ainda assim, ter um parto normal, quer evitar a laceração, clica no link aqui na descrição que eu tenho um curso para diminuir as chances de você ter uma laceração, porque eu ensino uma técnica que é a massagem perineal, já é uma técnica amplamente utilizada pela fisioterapia pélvica, que melhora a flexibilidade do seu períneo e diminui a chance de lacerar. E existem também os partos sem laceração, mas de fato é uma complicação que só pode acontecer no parto normal. A mulher que vai ter cesárea não vai ter esse risco. O próximo malefício, ele está relacionado com a laceração, mas são complicações à funcionalidade do assoalho pélvico a longo prazo. O que eu quero falar com relação a esse malefício? Primeira coisa, a própria gestação já é fator de risco para incontinência urinária, incontinência fecal, disfunções sexuais, por enfraquecer essa região somente pelo fato de você ter um bebê pesado, uma placenta pesada, mais sangue, enfim, sobrecarga nesse assoalho pélvico. Mas de fato, se além da gestação eu tenho um parto e principalmente uma laceração grave, eu posso ampliar esse problema. E a mulher, sim, pode ter disfunções a longo prazo. Por isso que é tão importante preparar e cuidar desse períneo durante a gestação, se você pretende ter um parto normal. Mas se esse não foi o seu caso, se você não se preparou, teve uma laceração, acalma o coração. Nem sempre as mulheres terão esse tipo de problema no futuro. O ideal é que, se você esteja com algum sintoma, como perda de urina, perda de fezes ou flatos, alguma disfunção sexual, seja dor ou seja diminuição da sensibilidade na região, você deve procurar o seu médico e a sua fisioterapeuta pélvica e tratar. Tem tratamento. E muito importante que seja dito que mulheres que tiveram cesárea nesse caso também podem ter essas complicações, certo? Por conta da gestação, não pelo parto. Mas o parto sim pode ampliar esse problema. O terceiro malefício do parto normal tem a ver com o próprio processo. É um processo que, em geral,
é mais cansativo, é um processo que é doloroso, é um processo que é imprevisível. Então, a gente fala muito em preparação para o parto normal. Eu tenho um curso completo para essa preparação, que é o Simplificando o Parto, que te ajuda a descobrir ferramentas para tornar esse parto mais rápido, mais confortável, mais seguro, mas ainda assim um evento completamente inesperado, né? Por mais que a gente tenha uma janela e uma data provável de parto, que o bebê pode vir, a gente nunca sabe qual dia vai ser, qual horário. E isso pode trazer muita ansiedade para algumas mulheres e até sofrimento em alguns casos. Então, o parto normal, por ter essa imprevisibilidade, pode ser encarado então como um malefício adicional a essa via de parto. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo pra mim, de compartilhar com outra mulher que você sabe que vai gostar desse conteúdo, de se inscrever aqui no canal, vou ficar muito feliz com a sua inscrição e me siga nas outras redes sociais. E a cesárea? Agora muita mulher vai ficar assim, ó, surpresa, porque eu vou falar dos benefícios da cesárea, porque a cesárea também tem benefícios. E eu sou muito contra essa moda agora de polarizar as coisas. Ou você é a favor do parto normal, ou você é a favor da cesárea. Não tem como defender os dois. Só que isso só mostra que a pessoa não tem conhecimento sobre as vias de parto, que a pessoa ainda é imatura e ela precisa estudar mais, porque a cesárea também tem benefícios e a cesárea salva vidas. E o primeiro benefício da cesárea é em momentos de urgência, emergência, de complicações. Porque não estou falando que qualquer mulher com qualquer problema durante a gestação, por exemplo, com pressão alta, ela vai precisar de uma cesárea. Não é isso. Mas há momentos, por exemplo, sofrimento fetal agudo. Eu olho lá e o bebê não está bem, eu preciso tirar esse bebê logo. A cesárea vai me possibilitar isso. A mulher está com uma ruptura uterina, o útero rompeu. Eu vou fazer uma cesárea e vou salvar essa mulher e esse bebê. A mulher teve um descolamento prematuro de placenta e ela não está em trabalho de parto ainda. Não dá tempo de induzir, esperar tudo acontecer. Eu faço uma cesárea e eu salvo essa mulher e esse bebê. Então é uma cirurgia belíssima que salva vidas. Eu consigo tirar esse bebê com segurança. Então é o primeiro benefício da cesárea, ser resolutiva nesses casos. O segundo benefício da cesárea tem a ver com as posições anômalas que o bebê pode ficar dentro do útero. Qual posição anômala? Primeira posição é a posição transversal. Quando o bebê está nessa posição ao final da gestação, isso é importante que seja dito, não é lá com 20 semanas, que o bebê ainda vai girar várias vezes, mas ao final da gestação, durante o trabalho de parto, o bebê está nessa posição sem possibilidade de ficar cefálico, a cesárea é a via de parto mais segura. Na verdade, nesse caso, é a única via de parto possível para esse bebê. Além disso, nos casos de placenta prévia, que é quando a placenta também está recobrindo o colo do útero, não vai haver passagem para o bebê. Então, esse bebê também vai precisar de uma cesárea. Se a mulher tem alguma deformidade óssea ou no colo do útero que está obstruindo essa passagem, também dá a possibilidade a esse bebê de que ele nasça. Então, nesses casos, a cesárea também veio para trazer muitos benefícios e para salvar a vida desse bebê e favorecer também essa mãe. E como eu disse, a cesárea, ao contrário do parto normal, não oferece risco de trauma perineal para essa mulher. Também não vai oferecer aquela imprevisibilidade, então é um parto que a mulher consegue programar. E os malefícios da cesárea? Os malefícios estão muito relacionados ao fato da cesárea ser um procedimento cirúrgico. Então, como é um procedimento cirúrgico e não é um procedimento cirúrgico pequeno,
nós teremos uma incisão que é considerável, que é profunda, que passa por 7 camadas. A gente tem uma exposição da região abdominal. Isso aumenta a chance de ter infecções nessa mulher, porque ela está mais exposta. Aumenta as chances de sangramento, porque de fato a gente tem uma lesão que é muito maior. E com isso, a cesárea, quando comparada ao parto normal, ela tem um maior índice de morbidade, que são complicações, e mortalidade para as mulheres. E é claro que diante desse contexto, você já deve imaginar que a recuperação é muito mais delicada. Como eu disse lá no parto normal, quando eu comparei, o pós-parto da cesárea é mais desconfortável e envolve mais cuidados. Outro malefício da cesárea que é pouco conhecido, que muitas equipes não comentam com a mulher, é que pode levar a complicações em gestações futuras. Então a gente fala que a cesárea pode comprometer o futuro reprodutivo dessa mulher. E isso acontece por quê? Porque eu tenho uma cicatriz no meu útero. Quando vai criar-se uma nova gestação, com uma nova placenta, essa placenta pode ficar mais baixa. Então ela pode ser uma placenta prévia. A gente tem esse risco aumentado. Essa placenta prévia pode sangrar. Essa placenta prévia pode impedir um novo parto normal. Essa mulher vai precisar de uma nova cesárea. E a cada cesárea que essa mulher faz é uma cesárea que é mais complicada do que a cesárea anterior. Tanto porque os tecidos vão ficando fragilizados, quanto vão criando aderências. Então, quando essas camadas são suturadas e fechadas, elas acabam cicatrizando coladas umas nas outras. Isso pode levar a dor crônica no futuro. E aí, quando essa mulher precisa de uma nova cesárea em outra gestação, é muito mais complexo para você abrir. A mulher sangra mais, pode ter lesão de bexiga. Então, isso deve ser repensado, principalmente naquelas mulheres que desejam ter uma prole maior. Querem ter 4 filhos, 5 filhos, 3 filhos. A verdade é que a gente não tem um número exato de quantas cesáreas um corpo aguenta, mas é fato que a cada cesárea que a mulher faz, os riscos são maiores. E o outro malefício da cesárea é impedir aqueles benefícios ao bebê que eu te disse anteriormente. A gente não tem aquela liberação hormonal, a gente não tem o fato do pulmão do bebê ser comprimido e ele liberar aquele líquido, então ele vai nascer com uma dificuldade respiratória maior. Ele não entra em contato com a flora vaginal da mãe para fazer sua própria flora e ter uma imunidade melhor. E a criação de vínculo pode ser mais difícil, a amamentação pode ficar mais difícil também, porque a mulher foi privada daqueles hormônios que fazem tanto bem, né, para o corpo da mulher, para o corpo do bebê. E isso é algo que eu quero reforçar aqui, porque entre escolher um parto normal e uma cesárea, existe um caminho ali no meio, que é o quê? Permitir com que você entre em trabalho de parto espontaneamente. Só de você fazer isso, você já terá os benefícios do trabalho de parto. Pelo menos essa parte hormonal, você não vai se privar, não vai privar o seu corpo e não vai privar o corpo do seu filho. E aí você pode fazer uma cesárea intraparto. Porque por mais que eu tenha mostrado os malefícios, os benefícios de ambas as vias, tem mulheres que não querem passar pela experiência do parto normal e tá tudo bem. O parto normal não tem que ser para todo mundo. Tem que ser para aquelas mulheres que estão dispostas mesmo, que encontraram um propósito em viver esse desafio. Se você não é essa mulher, não tem problema. Você não é menos mãe. Mas entendendo os benefícios e malefícios, você consegue se preparar melhor, você consegue alinhar as suas expectativas e ainda assim tomar decisões mais conscientes. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima.